Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é, o que está escrito aí? A Páscoa do Senhor. Isso é Páscoa. Amém, queridos? Mas vamos continuar. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, e em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. É para comer pães ázimos, pães amargos, com ervas amargas, sem fermento. É isso que é para comer na Páscoa, amém, queridos? Igualzinho a nossa, né? Mas vamos lá, 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse? Os filhos vão perguntar: o que é isso que nós estamos celebrando?
Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. E então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. E assim fizeram. Versículo 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Amém? Isso que nós lemos agora é a Páscoa do Senhor. O que é a Páscoa do Senhor? O povo de Israel estava cativo no Egito há muitos anos. A Bíblia diz que o clamor do povo, eles clamaram, eles choraram, eles se queixaram com Deus, eles buscaram a Deus em oração. E Deus ouviu o clamor do povo. Você sabia que toda vez que você busca a Deus e você clama, Deus ele ouve o seu clamor, meu querido, minha querida? A Bíblia mostra que quando nós buscamos a Deus e quando nós clamamos de verdade, quando nós o buscamos, ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. O povo lá no Egito, eles estavam cativos há muitos anos, mas a Bíblia diz que um dia eles clamaram, um dia eles cansaram. Às vezes nós não cansamos dos problemas que nós estamos enfrentando, nós só reclamamos dele. Mas eles buscaram a Deus, eles clamaram, e Deus ouviu o clamor do povo. E Deus, ele levantou Moisés no meio daquela geração, um homem chamado por Deus para trazer a libertação daquelas pessoas, daqueles homens, daquelas mulheres. E Moisés, uma série de problemas, ele era incapacitado para falar, ele não tinha muita experiência em falar, ele fala para Deus que ele não poderia fazer isso, mas Deus continua insistindo, e ele chama o irmão de Moisés para ser o seu porta-voz. Então Deus, através de Moisés e Arão, ele leva aqueles homens até o faraó, e eles começam a pedir para o faraó: faraó, Deus, ele está falando para você libertar o povo dele, para que o povo dele o vá adorar, para que o povo tenha liberdade em adorá-lo. E o faraó, a Bíblia diz que ele endurece o coração. A forma como Deus lida com o faraó faz com que o coração do faraó se endureça mais e mais. A Bíblia até usa o termo que Deus endureceu o coração de faraó. O faraó, ele fica com o coração duro e ele não deixa a nação de Israel ir embora. Ele não quer deixar. Ele está com o coração duro, ele não quer libertar aqueles homens e mulheres, o povo de Deus. Ele quer que eles fiquem lá naquele lugar. Mas aí Deus, ele dá uma estratégia para Moisés. Ele começa, através de Moisés, lançar pragas sobre o Egito. E aí todo mundo sabe quantas pragas são. São 10, não são? É uma sequência de eventos sobrenaturais que Deus levanta sobre aquela terra. E a Bíblia diz que quanto mais Deus fazia, quanto mais Deus mostrava o poder dele, mais o coração do faraó se endurecia. Mais faraó ficava com raiva. Mais faraó ficava convicto de que ele não libertaria aquele povo. E a 10ª praga é aqui no capítulo 12. Depois de 9 pragas, o Egito sentiu um monte de coisa, foi praticamente destruído, doenças, chagas, pestes vieram, uma série de coisas, choveu, fogo do céu, eram pedras de gelo gigantescas que caíam e com fogo misturado, com sangue, era uma coisa terrível que vinha, a água virou sangue, houve uma série de problemas no Egito e mesmo assim eles não libertaram o povo. E nessa noite que nós lemos aqui no capítulo 12, nesse mês, nesse dia específico, Deus dá essa orientação para Moisés. Essa é a 10ª praga. Depois dessa, nós vamos ver que o faraó não vai mais segurar aquelas pessoas. Essa praga, ela é forte demais. Nós vimos aqui no finalzinho, no versículo 29 e 30, que naquela noite morreu o filho do faraó. Por causa da dureza do coração dele, por causa da intransigência daquele homem. Além de morrer o filho dele, morreram todos os filhos mais velhos no Egito e até os animais. O filho mais velho, o primogênito, o primeiro filho, o mais velho, morreram todos. Mas Deus, antes de mandar essa praga sobre o Egito, ele deu uma estratégia para a nação de Israel. Ele falou para Moisés que eles escolhessem um cordeiro, um cabrito. Eles escolhessem, tinham que ser macho de 1 ano, sem defeito, um animal perfeito aos olhos. Se você analisava, ele não poderia ter manchas, máculas, defeitos na perna, na pata, né? Ele não poderia ter nada que o desqualificasse, ele tinha que ser perfeito.
E aquele animalzinho, ele teria que ser imolado naquela noite. O sangue dele teria que ser passado nos batentes da porta. A verga é a parte superior, é a travessa superior. E as laterais, as ombreiras, né, que ele fala, era para eles passarem aquilo na porta. E Deus falou que naquela noite o anjo da morte, quando visse a porta daquela casa com aquele sangue, ele não entraria naquele lugar. Ali não morreria ninguém. Aquele lugar estaria protegido por causa do sangue daquele cordeiro que foi passado na porta. É que nós não lemos tudo, mas a partir do versículo 31, Deus fala para ele: vocês vão comer essa Páscoa com pressa. É rápido. Tem que ser rápido, porque vocês vão fugir. Essa é a oportunidade que Faraó vai deixar vocês irem embora. Então vocês não vão fazer uma festa, mas ficar lá tudo de boa. Não, sentar, deitar na rede, ficar dançando. Não é isso não. A festa da Páscoa, vocês vão calçar as sandálias, vocês vão cingir os lombos, quer dizer, preparados, com cinta, com cajado, com tudo na mão. Tudo que vocês vão levar embora. Porque depois disso, vocês vão ser libertos. E vocês vão embora. É com pressa, vocês vão comer com pressa. É rápido, o negócio tem que ser, porque Deus vai dar liberdade para vocês. Mas aquele animal deveria ser comido até amanhã. Assim que amanhecesse, eles teriam que ir embora. Então era uma noite onde eles iam se servir daquele cordeiro. Aquele cordeiro seria o alimento. Na realidade, aquele alimento era uma preparação para a viagem que eles iam começar. Eles tinham já que sair abastecidos, preparados, fortificados, com corpo. Eu estou dizendo no corpo. Eles iam sair a pé do Egito, no deserto. Eles iam sair em direção a uma terra que Deus ia guiá-los. Eles tinham que estar alimentados. Então eles iam se preparar para aquilo. É isso que Deus falou. Ele falou: isso vai ser a Páscoa. E depois não para por aí. Isso vocês vão ter que fazer com filhos de vocês para todo sempre. Estatuto perpétuo, ano após ano, nessa data, do mesmo jeito, vocês vão fazer. Vocês vão no primeiro dia separar um cordeiro, e depois por 7 dias vocês vão comer pães ázimos com ervas amargas. Em outro lugar aqui, ele diz que é para vocês se lembrarem de como era amargo ficar escravo no Egito. Vocês vão comer esses pães com ervas amargas durante 7 dias, e depois vocês sacrificando esse animal, né? O sacrifício desse animal, vocês vão lembrar que o anjo da morte, ele passou por cima da sua casa, e ali ele não entrou. Inclusive ele usa esse termo, passou por cima. Ele fala, versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Essa palavra passarei por cima, passar por cima, é a palavra em hebraico pessar. Escreve pesash, pessar, que significa Páscoa. Páscoa é passar por cima, é não matar aquele que está protegido. O anjo da morte, quando ele via o sangue, ele passava por cima. Isso é Páscoa. Amém, queridos? Essa é a Páscoa do Senhor. Ah, mas não tem outra Páscoa? Porque agora eu estou ficando confuso. Você está me falando disso, eu estou achando que tem outra Páscoa. Não, essa outra Páscoa, eu não sei o que é, né? Eu não sei. A Páscoa é essa aqui, queridos. A Páscoa que a Bíblia apresenta, que Deus apresenta para nós, é essa. Ela vai ter um complemento, lógico. Vai ter um complemento. E mesmo assim ainda vai ficar um pouco diferente do que nós conhecemos. Essa é a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor é um cordeiro morrendo, para que naquela noite o anjo da morte, ele não matasse as pessoas que estivessem dentro daquela casa. Especificamente, o filho mais velho daquela casa. Amém? Ele fala aqui no começo, pelo que nós lemos, que esse cordeiro tinha que ser escolhido de acordo com a necessidade da família. Não era se a família tinha 50 pessoas. Não, tinha que ser de acordo que matasse a fome de todo mundo. Tinha toda uma situação. E isso, queridos, depois que eles saíram do Egito, eles começaram a celebrar isso ano após ano. Eles ficaram 40 anos no deserto, eles pecaram. Esses 40 anos, todos os anos, neste primeiro mês, né, no décimo dia eles já separavam o carneiro, no 14º eles começavam a celebração da Páscoa, eles faziam isso todos os anos. Isso era uma festa, era a festa mais importante da nação de Israel. Era a festa mais importante, e até hoje eles comemoram a Páscoa. Se você for lá na casa de um judeu, né, que ainda
tem as suas tradições bíblicas, as tradições do Antigo Testamento na sua vida, você vai entrar lá na casa dele no dia da Páscoa, eles vão se sentar, eles vão servir as ervas amargas, eles vão servir lá uma tacinha com água com sal para lembrar das lágrimas, que as lágrimas são salgadas, e tem lá a bolachinha que eles comem, e tem os pães ázimos, e eles vão sacrificar um cordeiro, eles vão assar um cordeiro. Essa é a Páscoa do Senhor, que Deus falou que eles tinham que fazer todos os anos. E ali eles, como nação de Israel, como povo de Israel, eles vão lembrar que os antepassados deles ficaram escravos no Egito e eles foram libertos dessas coisas. E é muito interessante nós vermos a temática que Deus traz para nós nas Escrituras de um animal morrer. É muito, muito interessante. Isso é uma temática, é algo que é o centro de toda a Escritura. A Escritura, ela se baseia na temática de um animal morrendo por causa de pessoas que pecaram. Um animal que é inocente. O animal é inocente, viu, queridos? Todos os animais. Animal, tudo que ele faz é por instinto. Tem gente que vê lá um crocodilo, um tubarão, e fala, não, esses daí não são inocentes. Eles são. Eles não fazem nada por maldade, nada por dolo, nada por pecado. Eles agem segundo o instinto. O animal é animal, ele não raciocina, diferente do ser humano. O ser humano, quando faz o mal, ele faz com intenção. Ele faz de uma maneira que ele raciocinou, que ele chegou à conclusão que ele iria fazer daquela forma. É ou não é verdade? O ser humano tem o poder de raciocinar, de decidir. O animal não. O animal faz por instinto. E os animais, na essência, principalmente o cordeiro, que mal que você vê num bichinho daquele? Nenhum. E Deus, ele pega aquele cordeiro como a simbologia de um animal puro, de um animal bom. E é interessante, se nós pegarmos a Bíblia toda, eu não vou pegar todas as passagens, né, que tem bastante, mas as mais principais. Logo no começo, no Éden, quando Adão e Eva morrem, a Bíblia diz, quando eles morrem depois, né, não é quando eles morrem, quando eles pecam. Eu já liguei o pecado à morte, né, o pecado traz a morte, mas enfim. Quando Adão e Eva, eles pecam, a Bíblia diz que na hora eles cozeram folhas de figueira. Eles pegaram folhas de figueira, não é isso que eles fizeram? E fizeram lá uns aventaizinhos. Foi a primeira roupa, né? Feita com folhas. Eles fizeram lá uma roupinha lá e se cobriram, porque a Bíblia diz que eles viram que estavam nus. Mas na realidade o que a Bíblia está falando para nós, espiritualmente mostrando, por causa do que nós vamos ver mais para frente, é que é o seguinte: o homem peca e ele tenta resolver o problema por conta própria, com suas próprias mãos. O homem quer dar um jeito, ele quer dar um jeito de solucionar o problema do pecado. Por isso que eles foram lá e cozeram uma roupinha para eles. É o homem tentando, através da religião, resolver o problema do pecado. É isso que está dizendo para nós lá. Mas a Bíblia diz que Deus, ele vai e faz o quê? Ele mata um animal. Ele mata um animal. E com a pele desse animal, ele cobre o corpo de Adão e Eva. Deus está dizendo, não é assim que resolve o problema do pecado. Não é você pegando coisas da natureza, uma folha, ou você mesmo costurando alguma coisa para tentar se cobrir. Não é uma religião. Por isso que Jesus falou que não se coloca remendo novo em roupa velha. Essas coisas, Jesus está falando. Não adianta você tentar resolver o problema. Não. Um inocente, toda vez que você peca, um inocente vai morrer. E ele pega um animal e mata um animal. E com a pele desse animal ele faz uma roupa para Adão e Eva. E Deus está ensinando ali de maneira rudimentar. Na realidade, tudo que Deus ensinou na Bíblia ali para Adão e Eva, ele já tinha dito. Porque depois ele fala que da Eva viria o Messias, ele fala que da serpente viria o anticristo, ele fala que esse Messias reinaria para todo sempre, enfim. E ali também Deus está ensinando o princípio do perdão dos pecados. O homem sempre querendo se cobrir. Mas Deus fala, não, tem que morrer um inocente. E ele vai lá e mata um animal. E cobre Adão e Eva com as peles desse animal. Pode ler lá. Deus já está mostrando o princípio do perdão dos pecados. É um inocente pagando por um culpado. Ele está apontando para alguém. Aí começa a vida de Adão e Eva. E eles têm lá seus filhos, Caim e Abel. E a Bíblia diz que Caim, quando ele decide oferecer um sacrifício, uma oferta a Deus, ele vai lá dos seus animais. E ele pega um cordeiro, um cabrito, e ele sacrifica. Abel, obrigado, meu irmão. Abel, ele vai lá e sacrifica. Não é isso que ele faz? Um animal. Caim, ele era plantador, ele era um agricultor, ele vai lá e pega alguma coisa da terra, de novo, pegando algo
da natureza e que ele plantou, que ele trouxe com as suas próprias mãos, que ele fez, que ele semeou na terra, e ele apresenta a Deus. E a Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta de Caim, e se agradou de Abel. É o mesmo princípio. Adão e Eva pecaram, eles se cobriram com folhas, fizeram uma roupa. Deus falou: não, não é assim. Quando você erra, alguém tem que pagar por isso. Não é só fazer um trabalho lá com as suas mãos. Tem gente que acha que vai compensar o pecado servindo na igreja, fazendo a caridade para os outros. Vocês estão me entendendo, queridos? Era o que Deus estava querendo. Queridos, não é isso, não é assim. Toda vez que eu erro, alguém tem que pagar. Alguém inocente, porque se você pagar com a sua própria vida, você não tem solução. Eu não posso requerer a vida de um pecador, porque ele não tem como ressuscitar depois, a morte é eterna. Um inocente, ele paga por nós. Na realidade, isso é o princípio do que a Bíblia nos ensina como expiação. Cobre o pecado. Aquele sangue daquele animal que foi morto para fazer as vestes de Adão e Eva, é o sentido de cobrir. Por isso que a pele dele teve que cobrir a nudez dos dois. Quando Abel oferece um animal para Deus, ele sacrifica um animal para Deus, ele está seguindo o mesmo princípio, ele entendeu o que Deus queria. E Caim não, Caim oferece algo que ele plantou, que ele fez crescer, como se fosse algo maravilhoso. Ó Deus, olha o que eu cultivei aqui para o Senhor. Deus não quer essas coisas, viu, queridos? Não adianta nós nos aproximarmos do Senhor oferecendo para eles obras das nossas mãos. Ele não quer isso. Ele nunca quis essas coisas. As pessoas acham que vai compensar. Eu faço bem, eu faço um monte de coisa boa. Então o mal que eu faço aqui, Deus faz um cálculo matemático. 3 menos 3, 0. 8 menos 8. Se eu fizer mais obras do que pecado, então eu estou no lucro. É assim que a pessoa pensa. E Deus está dizendo: não, não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. Você nunca vai conseguir, nós nunca conseguiremos cobrir os nossos pecados. Um inocente só que pode fazer isso. E até então, como a Bíblia diz que todos os homens, não existem nenhum inocente, todos pecaram, tinha que ser um animal, porque o animal é inocente. E aí você mata aquele animalzinho que não fez nada e sacrifica ele. Provavelmente Abel, quando ele sacrificou o seu cordeiro, ele pegou o animalzinho que ele mais gostava. Alguém aqui, ou todos, tem alguém aqui que não tem animal de estimação? Ou nunca teve? É mais fácil. Tem alguém que nunca teve um animal de estimação? Quem teve animal de estimação sabe que você gosta deles, é ou não é verdade? Ele vira um membro da família. Essas ovelhinhas, esses cordeirinhos não eram diferentes. As pessoas se apegavam aos cordeiros. Pensa que não? Todo dia você dando alimento. Por que Deus falou que tinha que ser de 1 ano? Porque se fosse antes, a pessoa poderia oferecer: esse daqui acabou de nascer, eu não me apeguei ainda, deixa eu oferecer esse. Não, tem que ficar 1 ano cuidando. Deus queria que eles se apegassem. Deus queria que houvesse apego naquilo, que não fosse só algo descartado. Vamos matar um animal para Deus. Não. Eles eram da família, as crianças deviam chorar. Segundo os historiadores, era uma choradeira danada. Todo mundo gostava daquele cordeirinho. Chegava o dia de matar. Era duro. Não era fácil. Era como você pegar um bichinho seu que você ama hoje e Deus falar assim: você vai ter que matar ele porque você pecou. Imagina, um cachorrinho que você ama, um gatinho, ou sei lá o que for. Tem irmão aqui que tem tartaruga, né? Iguana, lagartixa grande, né? Você consegue imaginar você pegando seu bichinho de estimação e tendo que oferecer ele para Deus, matar porque você peca? É esse o princípio que Deus está ensinando. Esse é o princípio. Quando Deus quis mostrar exatamente o que ele queria falar, para dar um impacto forte em nós e num determinado homem, Abraão, ele chama Abraão e fala: sacrifica o teu filho para mim. Ele queria mostrar um princípio do que é o pecado. Poxa, mas meu filho é inocente, Deus, ele não fez nada. Pois é, você fez. E não é você que tem que morrer. É alguém inocente. Quem que é o único inocente na sua casa por enquanto? É teu filho? É ele que eu quero. Consegue imaginar? Nós muitas vezes não imaginamos essas coisas. O nosso pecado faz com que Deus exija a morte de alguém que deveria ser a nossa. Pela ira, pelo pecado, pelo juízo, pelo castigo. Mas Deus é bom. Ele fala: Luciano, se você morrer nos seus pecados, está perdido. Tem que ter um substituto. Tem que ter alguém inocente que possa morrer no seu lugar. E Abraão chega lá e ele prova para Deus e para nós
que ele entendeu o que era o Senhor. Ele estava disposto a sacrificar a única coisa que mais importava para ele na vida. Ele sobe naquele lugar. E a hora que ele vai sacrificar o seu filho, Deus fala: não pode parar, eu já sei que você me ama. Ele não fala desse jeito, com essas palavras. Mas ele fala: não, pode parar. E aí quando ele olha para trás, o que tem ali enroscado nos arbustos? Um cordeiro, um cabrito. E aí Deus provém aquele animal para ele. E aquele lugar passou a se chamar o monte onde o Senhor proverá. Porque ali o Senhor fez aparecer um cordeiro para que Abraão sacrificasse. Mas num primeiro momento Deus está repetindo o mesmo princípio. Abraão, por causa do seu pecado e da sua família, um inocente tem que morrer. E naquele momento era o filho de Abraão. Deus estava dizendo: se você me ama de verdade, você é capaz de sacrificar o seu próprio filho por mim. Deus não está mais falando de cabrito, de cordeiros. Ele não está mais falando, ele está falando de um filho. Pelo pecado do pai, pelo pecado de alguém. E quando chega aqui em Êxodo, qual que é a estratégia que Deus dá para Moisés para poder libertar o povo do Egito? A morte de um cordeiro de novo. De novo Deus mostrando que precisa morrer um animal. E o sangue desse animal tinha o poder de preservar aquelas pessoas vivas. E quem que morreria se o sangue não fosse colocado? O filho mais velho, o primogênito do lar. Quando Deus chama Abraão, ele pegou o filho único dele, o primogênito. Ele falou: seu único filho. Deus está dizendo: o sangue nessa porta, o sangue desse cordeiro é uma substituição. Se vocês não fizerem isso e não matarem o cordeiro e não passar o sangue dele na porta, alguém tem que morrer. Quando o cordeiro morre, aquela pessoa não precisa mais de morrer. É uma salvação, é um livramento que eu estou dando. Deus, ele mostra isso. Como foi lá com Adão e Eva, como foi com Abel, como foi com Abraão e como foi com a nação de Israel. E o povo leva isso adiante. Vamos ler mais uma vez aí o versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Aí vem o nome Páscoa. Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Deus, ele falou essas coisas. Ele nos apresenta uma forma que a Bíblia chama de expiação. Cobrir os pecados das pessoas. Como ele cobriu, mais uma vez, Adão e Eva com aquelas peles. Deus, ele está mostrando um princípio. E se a gente lê essas coisas, nós falamos: puxa, que interessante. Que interessante, né? O cordeiro pascal. Cordeiro da Páscoa. Era o cordeiro que morria na Páscoa. Na realidade, nas festas, na época de Jesus, a Páscoa ela já era um pouco mais complexa de ser feita. Era uma multidão de pessoas que vinham para a cidade naquele ano. O único lugar que poderia ser oferecido a Páscoa, naquele tempo de Jesus, era em Jerusalém, no templo, era só lá. A Páscoa não poderia ser feita em outro lugar. As pessoas tinham que migrar para aquele lugar, e às vezes no templo, por dia, chegava a ter mais de 5.000 sacrifícios. 2.500 na parte da manhã e 2.500 na parte da tarde. Onde o cordeiro pascal, ele era obrigatoriamente imolado na parte da tarde, antes de escurecer. Ele tinha que ser imolado ali entre 3 e 5 da tarde. Então era uma maratona. Eram milhares de pessoas. Tinha uma cota de pessoas que poderiam entrar no templo. Uma quantidade máxima de pessoas por família que poderiam aparecer lá. Senão ficava uma multidão e ninguém conseguia andar naquele lugar. Não era possível. Os historiadores dizem para nós que tinha um sistema de coleta de sangue de animais, que aquilo jorrava por uma canaleta e ia parar na parte de baixo. Ali tinha um ribeiro que passava, o ribeiro de Cedron que passava ali embaixo. Aquilo coletava, eram litros e litros de sangue de animais descendo ali. E aqueles animais, eles eram mortos, era feita a sangria, para depois eles levarem a carne deles para casa. Eles assavam em casa e comiam em casa. É diferente de alguns rituais de sacrifícios de animais que fazem hoje. As pessoas matam o animal e largam em algum lugar, não é assim? Não era assim que era naquela época. Era algo que era feito para uma celebração. Eles iam comer aqueles animais. Era uma festa, era uma celebração, era para ter alimento.
Só que aquilo tinha que ser feito de uma forma dedicada a Deus. Tinha uma maneira correta, apresentando o sacerdote ali junto com aquele homem que levava aquele animal. Ali havia uma confissão de pecados, havia um perdão, havia uma oração naquele momento. Eles transferiam a culpa daquele homem, de sua família, para aquele animalzinho. E ali naquele lugar o sacerdote ele degolava aquele animal. E ali ele fazia todo o tratamento da carne, tirava as partes que não podiam. Era algo muito trabalhoso que Deus havia ensinado. E Jesus, desde criança, ele participava dessas coisas. Todos os anos. Seu pai e sua mãe iam para Jerusalém. Eles saíam de Nazaré para Jerusalém. E eles, junto com toda a nação de Israel, eles sempre participaram da Páscoa. Jesus, uma certa ocasião, com seus 30 anos, ele vem entrando em Jerusalém. Aí é muito interessante, o seu primo João Batista, ele fala algo que talvez naquele momento muitos não entenderam, mas João Batista, movido pelo Espírito Santo, ele vira e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. João Batista olhou para Jesus, ele reconheceu que a figura do Cordeiro Pascal, daquele cordeiro que tinha que ser morto na noite lá que eles saíram do Egito, e o sangue dele fosse passado na porta, o Espírito Santo revela no coração de João Batista que aquele cordeiro estava falando do que Cristo ia fazer. E ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele mostrou Jesus, falou: esse é o Cordeiro. O que significa ser o Cordeiro de Deus? Significa que Deus estava preparando um sacrifício que ninguém imaginava. Deus, ele por anos mandou a nação de Israel todos os anos leva o seu cordeiro, leva o seu cordeiro, leva o seu. Por quê? Porque Deus estava preparando o dele. Deus também ofereceu o dele. Quando ele virou para Abraão e falou: Abraão, se você me ama, oferece o seu filho. Por que ele falou isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele ofereceu o filho dele por você. Ele estava dizendo para Abraão: isso que eu estou requerendo de você é porque eu vou fazer um dia isso, um dia eu vou sacrificar o meu filho. E sabe onde? Nesse monte que Abraão tinha subido. Foi no mesmo lugar, queridos. Não sei se você sabia disso. O mesmo lugar que Abraão subiu para sacrificar Isaque, anos depois Jesus, ele foi crucificado naquele lugar. E aquele monte que chamava Aqui o Senhor Proverá, foi o nome que Abraão deu. Sem saber, ele estava dizendo: aqui o Senhor proverá o seu cordeiro para nós, que era Jesus. A Páscoa, ela aponta para o sacrifício definitivo que Deus ia fazer por nós. O sacrifício único, ele ia oferecer seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É como se Deus estivesse falando naquela noite, quando você entrega a tua vida a Jesus, Jesus ele é morto, e aquele sangue é passado na sua vida, e quando o anjo da morte vem, ele passa por cima de você, porque você está coberto com esse sangue. É a Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Jesus é aquele que morreu por nós. Deus ele vem ensinando a Bíblia inteira que por causa do pecado do homem o inocente tinha que morrer. E eles não imaginavam que um dia Deus ele ia se fazer homem como nós. E ele ia morrer por nós. Isso era algo inimaginável. Quando Deus ensinou isso aqui no Êxodo, muitos não entenderam. E Deus ainda fala que quando as crianças perguntarem: pai, mãe, por que dessa festa? Ele fala: vocês têm que ensinar. Na realidade, na noite de Páscoa, é tradicional. O líder daquela casa, a hora que começa a celebração da Páscoa, ele conta toda a história. Ele conta toda a história de Israel que estava no Egito e que veio o anjo da morte. Aquela história ela é contada, ela é repetida em todos os lares. Deus falou: vocês têm que fazer isso em memória. Não foi o que ele falou aqui? Em memória. Jesus na última ceia, a ceia era da Páscoa. Eram os 7 dias que eles comiam pães asmos. Eles tomavam os cálices de vinho, tinha toda uma sequência, era uma sequência que você tinha que tomar 4 cálices de vinho intercalados com louvores, cantava um pouco, tomava um pouco, comia pães ázimos, era demorado. E Jesus, ele celebra, ele ergue o pão, ele dá graças, ele divide esse pão, e ele fala: fazer isso em memória de mim. Ele usou a mesma palavra que Deus falou para a nação de Israel: façam isso como memória, para não esquecerem. Jesus falou: não esqueçam. Jesus ele só acrescentou o elemento principal à Páscoa.
Ele disse: tudo isso que vocês estão vendo, o cordeiro sendo morto, o sangue na porta, os pães sem fermento, todas essas coisas apontavam para a morte de Cristo na cruz. Ele morreu por nós. E na sua morte nós fomos libertos. Fomos libertos do quê? Fomos libertos da condenação eterna, fomos libertos dos pecados, dos vícios, das maldades. Nós não estamos mais debaixo de escravidão. Aquilo que nos pressiona, aquilo que nos leva para longe de Deus. Querido, meu querido, minha querida irmã, você não precisa mais estar debaixo do jugo do pecado. Você não deveria mais ser escravo do pecado. Mas sabe por que nós ainda às vezes continuamos escravos? Por que nós não nos convertemos? Porque ainda nós estamos cozendo folhas de figueira para nós. Você tem buscado a Deus achando que você tem que costurar uma roupa feito com folhas. Você ainda acha que a sua religião que resolve as coisas é a aparência exterior. Enquanto os homens estão olhando para você e achando que você está coberto, você está satisfeito. E Deus está falando: não, você não entendeu nada. Você não está entendendo. O que você faz e continua fazendo é grave. Alguém puro, santo, precisa morrer no seu lugar, para que você se liberte disso, para que você saia dessa escravidão. Não é uma questão das pessoas olharem para nós e ver como estamos bem vestidos, bem arrumados, e a nossa nudez não aparece. Não é dessas coisas que Deus está falando. Isso é religião. Se você ainda está preocupado com o que os outros pensam a seu respeito, mas você vive ainda de uma forma que não deveria, você é um religioso. E a Bíblia, ela não ensina ninguém a ser religioso, pelo contrário. Adão e Eva já quis começar com a religião, Deus teve que falar: não. Tira todas essas folhinhas aí. Eu vou cobrir vocês através do sacrifício de um inocente. É isso que vai resolver o seu pecado, meu irmão. É isso que vai resolver o seu pecado, minha irmã. É a morte de um inocente que morreu por você na cruz, Jesus. Ele não morreu na cruz para que eu e você tivéssemos uma boa reputação diante das pessoas. Não foi para isso. Ele não morreu na cruz para que nós parecêssemos mais espirituais para as pessoas, para que nós parecêssemos homens e mulheres mais bons. Não. Benevolentes. Eu faço bem, eu não mato, não roubo. Não. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você fôssemos salvos da ira futura. Como naquela noite, o anjo da morte desceu naquela cidade, e quem não estava coberto com o sangue do Cordeiro padeceu, um dia, a morte do Filho de Deus, ela vai ser requerida de todas as pessoas. E como naquela Páscoa, se ele olhar para você, ele vê o sangue do Cordeiro te cobrindo, ele vai passar por cima. Ele vai falar: não vou mexer com esse. Mas tem pessoas que acham que ela vai costurar uma boa veste, ela vai fazer uma coisa bonita, e ela vai se vestir e ficar sorrindo para o anjo da morte. O anjo da morte vai procurar o sangue. Não achou, meu irmão? A religião, ela vai te dar umas boas vestes. Você pelo menos vai estar bonito no dia da condenação. A religião vai te deixar bem vestido para o lago de fogo. É isso que a religião faz. Ela te prepara para você ir bonitão para o lago de fogo. A morte de Cristo, ela te livra da condenação. O anjo da morte, ele passa por cima. Ele te ignora. Esse não mexe com ele. Por isso que Deus falou: façam isso, ensinem isso perpetuamente, para todo sempre. Eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia lá no Novo Testamento, no livro de Colossenses. Lá no finalzinho. Colossenses, no capítulo 1. Romanos, Coríntios, Filipenses, Colossenses. A partir do versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
em quem temos a redenção pelo seu sangue. A Bíblia não fala que nós temos a redenção porque nós somos religiosos. A Bíblia fala que a nossa redenção vem pelo seu sangue. Ele está falando da morte do Cordeiro, a saber, a remissão dos pecados. O sangue dos animais, eles expiavam, eles cobriam. O sangue de Jesus, ele nos remia, ele bem, não sei dizer essa palavra. Ele nos redime. Muito obrigado, meu querido. Ele nos redime. A Bíblia diz que ele nos remiu. Ele nos redime através do seu sangue. Ele nos perdoa. É apagado o pecado. E ele continua. Quem? O seu filho. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Deus, ele sacrificou o seu primogênito. Ele mandou ele em forma de homem para morrer por nós como primogênito. Por isso que o cordeiro tinha que ser macho, porque Jesus era macho. Tem gente que quer falar que ele não era não, né? Mas ele era macho de verdade, né? Tinha que ser perfeito, porque Jesus não tinha pecado. Era isso, cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, homem, né? O cordeiro não pode falar que é homem, é macho, né? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Avança aí para Colossenses capítulo 2. 2 páginas, uma só, né? Versículo 14. Colossenses 2,14. O que aconteceu na cruz? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. Deus tinha uma cédula contra nós, escrito lá, todos os nossos pecados. A Bíblia diz que ele riscou, a qual de alguma maneira nos era contrária. Tudo aquilo que estava escrito lá era contra nós, nos acusava, pesava sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Cristo, ele riscou, tirou do meio de nós essa cédula, cravando-a na cruz. Naquele dia, naquela cruz, o papelzinho que estava escrito, tudo que você fez, meu irmão, foi colocado lá e Cristo foi crucificado em cima desse papel. O sangue dele correu sobre essa cédula. Tudo que você fez, meu irmão, tudo aquilo que você não tem coragem de contar para o seu melhor amigo, tudo aquilo que quando você vai orar, você engasga para falar sobre essas coisas com Deus. Jesus morreu por causa disso. Por causa dessas coisas. Por isso que nós temos que parar com essas coisas. Por isso que nós temos que abandonar isso, deixar o Egito para trás. Por isso que nós temos que ser transformados numa nova criatura, porque o preço pago por isso foi muito alto, foi o sangue do Filho de Deus. E ele continua, versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Ele expôs, ele venceu todas as coisas, ele venceu todas as forças que nos eram contrárias. Ele venceu tudo isso na cruz. Mas o mais impressionante de tudo é que Jesus, ele não tinha pecado. E como ele não tinha pecado, ele fala que ele expôs publicamente todos os principados e potestades. E uma das potestades era a morte. Um dos poderes que tinha poder sobre todo o ser humano era a morte. Por causa do pecado, eu e você, a morte tem poder sobre a nossa vida. Nós morremos. É por causa disso. Deus, ele falou para Adão e Eva, olha, o dia que vocês pecarem, vocês vão morrer. Até então a morte não tinha poder sobre nós. E ela também tinha um certo poder sobre Jesus. Porque Jesus era homem, mas Jesus, ele nunca pecou. Então aconteceu com Jesus algo fantástico. No terceiro dia ele ressuscitou. E ali ele venceu a morte. Ali ele mostrou que nem a morte tinha poder sobre ele. Ele se fez homem como nós, mas diferente de nós, ele não tinha pecado. E nem todo o meu e o seu pecado lá grudado nele foi suficiente para condenar aquele homem, porque ele era puro e santo. A Bíblia diz que a pureza dele passa para nós, e a nossa maldição passou para ele. Ele foi crucificado no nosso lugar, mas ele ressuscitou, porque ele não tinha pecado. E a nossa Páscoa é lembrar que o Cordeiro de Deus, ele foi morto por nós, mas ele ressuscitou. E a Bíblia diz que se nós morremos com ele ressuscitaremos, porque ele ressuscitou. Essa é a nossa Páscoa, é essa a nossa esperança, é nisso que nós cremos, é nisso que nós esperamos, é nisso.
Não vai ser fazendo uma veste bacana, usando os recursos naturais e a sua mão, que você vai conseguir algo diante de Deus. Não é sendo bom, não é fazendo caridade, não é nem frequentando a igreja. Não é por aí, meu irmão. Isso é religião. A religião não resolve nada de ninguém. A única coisa que resolve a minha e a sua vida é a mensagem do Evangelho, que um morreu por todos, quando ainda éramos pecadores. Deus, ele vem ensinando desde o princípio que um inocente tem que morrer por um culpado. E ele fala, mas vocês não vão conseguir, então Deus diz lá no céu, eu vou enviar o meu cordeiro, ele vai morrer por vocês, e ele vai ressuscitar, e vocês vão ressuscitar com ele. Essa é minha oferta pelo pecado da humanidade. Deus pagou o preço pelo nosso pecado. O homem erra, o homem se afasta de Deus, Deus vem, paga o preço, ele morre em nosso lugar e ele nos salva. O que mais que você está esperando para amar esse Deus de verdade, meu irmão? E mudar os seus caminhos? O que mais que você quer que ele te faça? Precisa de mais alguma coisa? Ele saiu do trono dele e veio morrer por tua causa, meu irmão. Coisa que a gente não ia fazer sozinho. E ele sabia disso. E ele nos ama tanto. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu cordeiro para morrer em nosso lugar. Ele deu a oferta pelo nosso pecado, porque ele não tinha pecado. Às vezes eu falo, Deus, o que o Senhor fez? O pecado é nosso. E ele olha e fala, se eu não fizer, quem vai fazer? Se Jesus não fizesse, quem faria? Então nós temos que ser eternamente gratos por esse Deus que ressuscitou. Hoje está no céu, sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, nos dando vida todos os dias, nos fortalecendo com o Espírito dele, nos livrando de situações que nós nem imaginamos. Um Deus amoroso, que pagou um preço para você estar do lado dele. E tem gente às vezes ainda que pensa, eu não tenho motivo para adorar a Deus. Deus não tem feito nada por mim. Meu querido, pensa direito. Pensa direito. O que Deus tem feito? Eu não sei se vocês sabem. Abram aí, no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Eu já estou falando livro da vida, viu? Tá vendo? Estou falando, abre aí o livro da vida. Porque a Bíblia diz, né, que o nome do Senhor Jesus é Ele que faz com que o seu nome seja registrado no livro da vida. É ou não é verdade? Mas não é disso que eu ia falar agora. No livro de Apocalipse, aparece 29 vezes, a palavra cordeiro. Cordeiro com C maiúsculo. Porque o cordeiro com C maiúsculo é quem? Jesus. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai achar 29 vezes, em 27 versículos. Tem versículos que aparecem mais de uma vez. Então eu quero navegar com vocês. Hoje, como nós estamos falando do cordeiro pascal, o cordeiro da Páscoa, nós vamos esquecer do cordeiro que Moisés mandou matar. Nós vamos lembrar do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos navegar pelo livro de Apocalipse, vendo todas as passagens onde aparece a palavra cordeiro. Apocalipse capítulo 5. Versículo 6. João está tendo uma visão do trono de Deus. Ele olha para o trono de Deus, ele vê uma coisa fantástica. Ele vê o trono, ele vê os 24 anciãos, ele vê animais chamados querubins. Os querubins são animais celestiais, são animais que são indescritíveis. Ele não tem como descrever porque nós não conhecemos. Não são animais parecidos com o que nós temos aqui na terra. E ele vê aqueles animais louvando, ele vê aqueles anciãos louvando, ele vê o trono cheio de honra e glória. Mas ele diz que ele olhou. Versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, e são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. E o cordeiro, ele pega um livro da mão do ancião, e ele começa a abrir aquele livro que tem os selos. Aqui ele vê Jesus como um cordeiro que havendo sido morto. Então ele está vivo. Ele viu um cordeiro que ressuscitou. Mas tem mais. Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante de quem? Do cordeiro. Eles adoraram o cordeiro, porque o cordeiro é digno de adoração. Eles se dobraram diante do cordeiro, eles adoraram o cordeiro. Versículo 12,
que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Esse é o Cordeiro que ressuscitou e morreu por você, meu querido, minha querida. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 13: e ouvi toda criatura que está no céu, todos. Não teve um ser no céu que não falou, e na terra também todos, debaixo da terra, até debaixo da terra. Eu não sei nem quem são, quem está debaixo da terra, mas todos os animais, e que estão no mar, e todas as coisas que nele há. Ele não falou nem de pessoas, ele falou de coisas. A natureza, as pedras, os montes, as madeiras, tudo que há no universo, as estrelas, os céus, tudo. Eles disseram: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo o sempre. O Cordeiro, ele vai ser adorado por todo sempre, por toda eternidade, por todos, por tudo aquilo que há nos céus e na terra, meu querido e minha querida. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. E havendo o Cordeiro, de novo aí o Cordeiro abrindo os selos. Versículo 16, capítulo 6, 16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Os homens na terra, os homens maus, um dia eles vão falar: nos esconda da ira do Cordeiro, porque o juízo de Deus vai estar sobre a autoridade de Jesus, e será derramado sobre toda a terra. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Eu acho que você está no meio dela, hein? De todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro. O Cordeiro é o significado de tudo que Deus fez. Quando você estiver diante do trono de Deus, quem vai estar lá é o Cordeiro olhando para você. O Cordeiro, foi por causa dele que nós vamos para o céu. É por causa dele que nós somos salvos, trajando vestes brancas. O Cordeiro vai estar vestido de vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Versículo 10. E clamavam com grande voz dizendo: o que eles falam? Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono, e não é só a Deus, o Cordeiro também, ele faz parte da Trindade, ele faz parte daquilo que Deus fez. Versículo 14. E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A Bíblia nos mostra que o sangue do Cordeiro, ele branqueia as nossas vestes. Deus, ele não quer que você vista uma veste nova. Ele não quer que através da religião você crie uma vestimenta, não. Ele quer que você lave a sua. A que você veste hoje, que ela seja lavada no sangue de Jesus. Que quando as pessoas olharem para você, elas não vejam um religioso, elas vejam uma pessoa que Jesus lavou, que Jesus mudou a vida, ele transformou você, meu irmão. É isso, esse é o significado, esse é o sentido de toda a Escritura. E ele vai falando um monte de passagens bíblicas, que nós poderíamos ficar aqui falando uma série de coisas. Mas eu queria pular já lá para Apocalipse 21, afinal de contas são 29 citações, e eu não vou ver todas. Mas depois eu posso mandar para vocês por versículo, ou se você tem uma Bíblia eletrônica, escreve lá Cordeiro com C maiúsculo, e manda procurar só no livro de Apocalipse, você vai achar essas passagens. Mas capítulo 21, só no 21 já tem vários. Versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Ele vai apresentar a mulher do Cordeiro, que é a esposa do Cordeiro, como se o Cordeiro, ele tivesse um casamento lá no céu. É o que ele fala lá no versículo 21. Nós vamos falar disso mais para frente, tá, queridos? Versículo 14.
E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Ele está falando da Nova Jerusalém. E nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem é que tinha 12 apóstolos? Jesus. Então Jesus é o Cordeiro. Você vê que a Bíblia não chama mais ele de Jesus nesse lugar? Está chamando de Cordeiro. Está falando, gente, olha para Jesus e lembra que ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele que morreu por você. É ele o Cordeiro. Ele. Ele fica insistindo, o Cordeiro. Versículo 22. E nela não vi templo, dentro da Nova Jerusalém. Não tem templo naquele lugar. É uma cidade, não vai ter mais templo. Não precisa mais. Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quem mais? O Cordeiro. Tudo que ele fala de Deus, ele fala Deus e o Cordeiro, porque o Cordeiro também é Deus. Versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o que o Cordeiro é lá? A lâmpada. Quem ilumina a cidade é o Cordeiro, é Jesus. Versículo 27. E nessa cidade, na Nova Jerusalém, não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Muitas pessoas só falam do livro da vida, mas o nome certo é livro da vida do Cordeiro, porque aqueles nomes só estão lá, porque aquele Cordeiro ele foi imolado por nós. O seu nome está nesse livro, querido. Se você ama Jesus, o seu nome está lá, tenha certeza disso. O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Acabou? Não. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E lá no versículo 3... E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. É isso que nos espera. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso começou porque naquela noite, no Egito, Deus ele libertou aquele povo da escravidão. Quando ele estava falando da Páscoa, do Cordeiro, como deveria ser morto, como deveria ser feito, quem lê a Bíblia só naquele lugar e não conhece o resto, acha que Deus está falando de animais, enfim. E ali ele estava mostrando que um dia ele ia prover um cordeiro para nós. E aquele cordeiro ia morrer por nós. E o sangue dele ia lavar as nossas vestes. Mas não só isso, ia proteger a nossa vida. Para quando a maldição, a morte viesse sobre nós, ela pulasse, passasse por cima. Pessar, a Páscoa. Essa é a Páscoa do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Nós vamos orar em cima dessa palavra. A Bíblia, quando está falando de religiosidade também, além de falar de vestes que a própria pessoa produz para si própria, para tentar ela mesma resolver o seu problema, a Bíblia fala sobre fermento. O fermento era algo, nós não lemos lá no início, que os pães tinham que ser sem fermento? Deus não mandou tirar o fermento de dentro da casa, e naqueles 7 dias eles não podiam comer nada fermentado, porque o fermento ele simboliza a religiosidade, e a religiosidade afasta a pessoa de Deus. Eu sei que pode parecer um contrassenso para a maioria das pessoas, mas não é. A religiosidade vai te afastar de Deus. A religiosidade vai fazer você se orgulhar naquilo que você faz, esquecendo o que Deus e o Cordeiro fizeram. A religiosidade aponta para mim, o Evangelho aponta para o Cordeiro, para Cristo. Ele morreu no meu lugar, Ele fez a obra, Ele fez o que eu não podia fazer. Uma vez Jesus vira para os seus discípulos e ele fala: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Ele quis dizer, eles são religiosos. Se você ficar muito com eles, você vai ficar igual a eles. Daqui a pouco você vai vestir uma capa, fingindo ser o que não é. E Deus não quer isso. Ele não quer. E aqui em 1 Coríntios 5, 7, Paulo fala assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Ele está falando da Páscoa. Tira o fermento, tira a religiosidade, tira tudo aquilo que é errado na sua vida, aquilo que você aprendeu, que te deixa longe de Deus, para que sejais uma nova massa,
Tira o fermento, uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Fica sem fermento. Não seja religioso, porque Cristo, o que está escrito aí? Nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Chega de ser religioso, porque ele já fez. Ele morreu, e a Bíblia chama de Cristo, nossa Páscoa. Por quê? Ele está falando nossa, porque a do povo judeu era a liberdade do Egito. A nossa Páscoa é Cristo que morreu e ressuscitou por mim e por você. Amém, queridos? Para vocês uma feliz Páscoa, no nome do Senhor Jesus.